eu decidi passar pela transição capilar pela terceira vez. Será que eu vou conseguir, gente, finalizar essa transição? Vamos ver, né? Olá, pessoas, tudo bom? Eu tô bem, eu espero que você esteja bem também. Muito prazer, eu me chamo Larissa Baraúna e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Tô um pouquinho descabelada aqui nesse vídeo, porque como vocês podem ver, a minha raiz já está aparente, né? E não tem, assim, cabelo solto que segure boniteza desse jeito, né? Então, assim, eu tô vivendo ultimamente com ele mais preso quando eu não prancho a raiz, né? Quando ele seca naturalmente, sem fonte de calor, ele fica um pouquinho alto, não aquela coisa toda, mas já não começa a ficar muito bonito, né? E aí, às vezes eu acabo prendendo, porque fica esses fiozinhos aqui, ó, tudo pro alto, ó. Mesmo preso, eles ficam rebeldes. Mas eu vou tentar soltar ele aqui pra vocês verem como é que ele tá. Gente, olha a situação desse cabelo, eu lavei ele ontem, tá? Ele tá todo marcado assim, ó, porque quando ele secou ontem, eu estava assistindo um filme, né? Então ele secou todo marcadinho. E aí eu tô dormindo sem touca de cetim, né? Só com a fronha. E aí ele acaba que fica todo, não 100% bagunçado, mas fica mais marcado, tá vendo, ó? E eu também tava preso, né? Gente, quero oficializar pra vocês que eu vou entrar novamente na transição capilar pra... Eita, olha o cabelo entrou na minha boca. Pra conhecer o meu cabelo natural. Isso mesmo, gente. Para algumas pessoas, isso pode parecer até um pouco surpreso. Eu até também fiquei um pouco surpresa com essa decisão. Porque alguns meses atrás, isso nem tinha passado pela minha cabeça, né? Vocês lembram que eu trouxe até um conteúdo aqui, um vídeo pro canal, falando que eu estava pensando em passar pela transição mais uma vez, né? Eu até comentei com vocês que eu tive um sonho, né? E depois desse sonho, né, que eu sonhei que eu tinha meu cabelo 100% natural, eu comecei a pensar mais sobre o meu cabelo natural. Coisa que eu não pensava há anos, né? Desde a minha última transição, que eu decidi realmente manter ele alisado, eu não pensava no meu cabelo. Isso foi há muitos anos atrás, né? Eu não pensava nele natural. E aí, recentemente, uns 2 meses atrás, eu tive um sonho que eu tava com meu cabelo todo natural. E eu tive uma sensação muito boa nesse sonho, né? Só que eu acordei e fiquei pensativa e falei, realmente, cara, eu nunca mais pensei no meu cabelo natural depois de tanto tempo, né? E depois desse sonho que eu vim, assim, parar pra pensar, eu falei, caraca, como é que deve ser o meu cabelo natural? Porque no sonho ele tava tão bonito, aí eu fiquei assim, caraca, como é que ele deve ser? Porque na minha primeira transição, eu finalizei, consegui cortar, fazer o BC, só que eu cortei aqui. Eu não sei nem se eu comentei isso no vídeo com vocês, naquele vídeo, né? Mas eu acho que sim, que eu cortei ele extremamente curto, aí ficou aqui na orelha, gente. A parte de trás, tá? Ficou na orelha, da frente, meu Deus, não tinha nem parte direito, né? Eu cortei com 10 meses, se eu não me engano, na minha última transição, né? Na minha primeira, na verdade. Porque a última eu não consegui finalizar, né? Eu fiquei uns 5 meses e depois desisti. Então, como eu cortei extremamente curto na minha primeira transição, eu não me achei bonita. Eu me achei a pessoa mais feia da Terra. Porque eu não me identifiquei com aquele cabelo, com aquele tamanho, né? Não me passou uma autoestima muito boa, né? E naquela época eu tinha uma autoestima já que era baixa, não era uma das melhores autoestimas, né? Já era baixa, então ficou pior. E eu me senti a criatura mais feia da Terra. Eu até tentei ficar com ele alguns dias, né? Eu acho que no máximo 2 semanas. E aí depois de 2 semanas, pós-BC, eu alisei. Então não deu nem tempo de eu conhecer realmente o meu cabelo natural. E até mesmo por estar curto demais, ele ainda não formava muitos cachos, muita curva. Então eu não tinha mais ou menos noção como ele ia ficar grande, né? Porque quando você corta ali, né, nos primeiros meses pós-corte, ou então quando você corta curto demais, o cabelo não tem aquele desenvolvimento todo, né? Ele vai começar a se desenvolver ainda. Eu não conheço o meu cabelo natural, não sei como ele é. Quando eu entrei na minha segunda transição, eu tinha acabado de sair dessa transição. Eu alisei com aquele pensamento assim, eu vou entrar na transição de novo porque eu quero conhecer o meu cabelo. Só que dessa vez eu vou esperar mais tempo pra mim poder não fazer essa cagada que eu fiz de cortar curto demais, porque eu não tava bancando esse cabelo, né? Minha autoestima era muito baixa, e aí eu não sei o que aconteceu que me deu na cabeça de fazer aquele corte, mulher, mas enfim, né? Aí eu decidi entrar na segunda transição. Só que, gente, eu tinha acabado de passar por um processo inteiro de transição capilar. E aí eu acabei alisando, cortei curto demais, a minha autoestima foi embaixo, alisei de novo. E aí assim que eu alisei, eu já falei assim, vou entrar na segunda transição. Só que deu 5 meses, a minha mente já tava cansada daquele processo que eu tinha acabado de passar, sabe? Se eu tivesse continuado, eu acho que eu não estaria tão cansada assim. Mas como eu cortei, tive aquela sensação de, nossa, liberdade, vou cortar. Não gostei, me arrependi por causa do tamanho. Fui lá, alisei de novo e depois resolvi entrar. A minha mente automaticamente identificou que, nossa, eu vou ter que começar tudo de novo. Então, basicamente seria isso, né? Então, eu meio que fiquei assim, ai,
quer saber? Desisto. E aí eu fui lá onde eu alisei o meu cabelo e tenho alisado até hoje. E, gente, eu não tenho pensado no meu cabelo natural desde essa época, né? Porque eu comecei a alisar e eu sempre gostei do meu cabelo liso também, né? Sempre foi um dos meus preferidos. A transição eu realmente iniciei naquela época porque eu não tinha, vamos dizer assim, outra oportunidade de alisar o meu cabelo. Meu cabelo tava muito destruído. Então eu falei, eu vou parar de fazer química e vou começar a deixar ele crescer, né? Isso foi basicamente a minha transição. Quando eu deixei ele crescer, eu nem sabia o que era transição capilar, né? Até que eu comecei a assistir alguns vídeos aqui no YouTube, eu fui entender isso lá pro 5º mês que eu já tava com meu cabelo crescido natural. E aí sim eu fui entendendo mais. Mas quando eu comecei a primeira vez a fazer isso, essa transição, eu nem sabia o que era. Então foi assim, né? Vou deixar crescer, porque eu não queria mais alisar o meu cabelo, porque ele tava realmente todo quebrado naquela época. Eu queria manter cuidando dele, mas sem fazer química. Então eu meio que fui obrigada a entrar nessa primeira transição. Eu acho também por isso que eu não estava forte emocionalmente para aquele tamanho de cabelo, porque a minha intenção não era... não tava com aquele foco de, nossa, eu vou conhecer o meu cabelo natural, mas sim, eu vou parar de usar química, né? Tem uma diferença aí. Quando eu cortei curto demais, eu não consegui sustentar aquele cabelo e acabei alisando de novo. Só que aí, recentemente, como eu falei pra vocês, eu tive esse sonho, gente. E eu sou uma pessoa, que eu sou um tipo de pessoa assim, que o que eu sonho acontece, entendeu? É basicamente isso. E aí eu sonhei que esse cabelo meu estava cacheado. Aí eu acordei com aquela sensação estranha. Gente, juro pra vocês, foi um sonho muito estranho, tá? Não tô dizendo pra vocês aqui que eu tô entrando por causa desse sonho em si. Mas tô dizendo que esse sonho me fez... gerar uma curiosidade em mim sobre o meu cabelo natural, porque realmente eu não conheço ele, né? Eu desde novinho eu aliso o meu cabelo. E quando a gente vai crescendo, o nosso cabelo vai mudando um pouco, né? Eu tenho até algumas fotos do meu cabelo quando eu era bem mais nova, uns 8 a 10 anos, né? Só que ao longo do tempo, a curvatura muda um pouco, né? Quando você é criança, para quando você já é adulta, adolescente, vai mudando de acordo com os hormônios do corpo, né? Então hoje, tecnicamente, o meu cabelo é diferente e eu não sei como é que ele é. E no dia que eu sonhei, que eu tive esse sonho, eu acordei, eu fiquei com aquela sensação muito estranha, tipo assim, meu Deus, agora eu preciso saber como o meu cabelo é de verdade, como ele é cacheado, como é que ele vai ser. Não que eu vá usar ele sempre, se eu passar pela transição e falar, nossa, esse é o meu cabelo natural, eu vou conhecer ele, mas se eu não me identificar pra usar ele no dia a dia, eu vou voltar a alisar. Essa questão não é o problema. A questão é, eu preciso conhecer o meu cabelo natural pelo menos uma vez na vida. Então, gente, quando eu tive esse sonho, eu até comentei lá no Instagram com as meninas, falei, meninas, eu não me vejo de cabelo cacheado nunca, eu me identifico com o meu cabelo liso, é bem mais prático e tudo mais. Gente, então assim, né, houve um equívoco. Não, gente, mas de verdade, quando eu tive esse sonho, eu acordei, eu tipo assim, eu não tava nem pensando pela transição, eu só tive aquela curiosidade de como será o meu cabelo natural hoje, né? E aí eu até comentei com elas que eu tive esse sonho estranho, né, do nada, e falei com elas que eu não tinha vontade de passar, tipo, de ter o meu cabelo natural e tudo mais, né? Só que aí, gente, sendo sincera pra vocês, eu fiquei matutando isso o mês inteiro. Se alguma coisa ia lavar a louça, eu ficava pensando, como será meu cabelo natural? Ia, sei lá, lavar o cabelo e ficava pensando, como será lavar o meu cabelo natural? E pra vocês, isso ficou na minha mente, eu fiquei pensando muito, mas muito, até que veio aquele pensamento assim, e se eu fizer uma transição capilar de novo? E eu até me espantei com esse pensamento, gente, porque até então eu não queria mais parar de alisar o meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo liso, é prático realmente, combina comigo, eu sinto que combina muito comigo. Só que, gente, eu fiquei pensando, eu falei, cara, só pra descobrir como é que ele é, sabe? Porque assim, gerou essa curiosidade, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa de tipo assim, cara, se surgiu esse questionamento na minha mente, eu preciso descobrir como é, entendeu? Eu preciso descobrir a resposta. Então eu meio que fiquei muito obcecada nesse pensamento de cabelo natural. Eu fiquei, meu Deus. Aí eu comecei o quê? Pesquisar vídeo de meninas cacheadas que tem um cacho parecido com o meu. Na época que eu passei pela minha transição capilar, pela primeira, eu consegui ter mais ou menos uma noção de como ele era, né? Tipo um 3B, um 3C. E aí eu comecei a jogar isso lá no Instagram. E começou a aparecer um monte de vídeo de cabelo cacheado, de meninas em transição. Eu falei, meu Deus. Me despertou um gatilho, eu falei, quer saber, eu vou entrar nessa transição de novo pra descobrir o meu cabelo. Se eu passar a não gostar do meu cabelo natural, em questão de, assim, de me ver com ele, porque gostar eu sei que eu vou, gente, eu acho o cabelo cacheado a coisa mais linda. Só que é realmente aquela questão de você se identificar ao usar o seu cabelo natural, né? Se eu não me identificar, eu vou lá e aliso de novo. Progressivo é que não vai faltar, né? Meu Deus, gente, acho que esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas é pra explicar bem pra vocês porque eu tive essa decisão de entrar novamente, né? Porque realmente... até eu fiquei assim um pouco assim espantada
por, tipo assim, do nada eu ter pensado nessa questão da transição de novo. Mas realmente, gente, depois desse sonho me despertou uma curiosidade absurda em relação ao meu cabelo. E calma aí, mulher, que não para por aí, tá? Umas semanas depois de eu ter esse sonho, olha só, mulher, presta atenção nisso aqui. Algumas semanas depois de eu ter esse sonho do meu cabelo natural, aquelas bolinhas que eu comentei até acho que no outro vídeo, que na época que eu usava Enê, eu encharcava o meu couro cabeludo de Enê, gente. Enê é uma química. Então, toda vez que eu fazia retoque, surgiam umas bolinhas bem quase invisíveis. Você só consegue saber se você passar a mão e tocar, porque pra ver é muito difícil. Eu até tentei gravar um vídeo uma vez, mas ela quase não aparece. Mas quando eu passo o dedo, eu consigo senti-las. E na época que eu usava Enê, surgia a cada retoque. Sempre que eu passava, elas apareciam. Então eu associava elas ao Enê, algum tipo de alergia que o Enê dava no couro cabeludo, né? Aí depois que eu parei de usar o Enê, essas bolinhas sumiram, nunca mais apareceram. Então eu falei, então tá tudo tranquilo. Sumiram. Aqui, gente, algumas semanas depois de eu ter esse sonho, acho que alguns dias, na verdade, não foi nem semanas, acho que foi uma semana e pouca, né? Essas bolinhas apareceram de novo. Aí eu fiquei assim, cara, por que essas bolinhas apareceram se eu não uso mais Enê? Aí eu fiquei assim, será que isso tem alguma a ver com algum outro produto? Aí eu fui numa dermatologista, ela analisou o meu couro cabeludo, ela falou que meu couro cabeludo é bem sensível e essas bolinhas aparecem geralmente por causa de alguma irritação. Não é bem alergia, mas é irritação que dá. Por ser muito sensível, qualquer coisa irrita, né? Muito assim, né? Muito complicado. Ela falou que no meu último retoque, como eu aplico sozinha, caiu um pouco de química no couro cabeludo que causou essa irritação. Mas ela disse que essa irritação não é derivada da química, mas sim, tipo assim, se eu usar até um produto com uns ingredientes, que ela me mandou uma lista enorme, que eu tenho até que verificar os restantes de produtos que eu tenho aqui pra ver se não tem. Produtos com cheiro extremamente forte ou muito agressivo, pode irritar. Até mesmo a química, porque a química é uma química, né? Então um couro cabeludo sensível, ele vai sim sentir uma certa irritação, né? Mesmo que você tenha o máximo cuidado ali, né, de não deixar cair no couro cabeludo, pode acontecer, ela falou. Uma coisa andando no meu braço aqui, gente, achei que era cabelo. Mas, voltando. Mas aí, gente, ela disse que, assim, qualquer coisa pode causar essa irritação. E a química, por ser um elemento mais agressivo, se eu deixar cair no couro cabeludo, vai irritar. E, gente, eu aplico progressiva sozinha em casa. É óbvio que vai ter algumas partes que eu não vou conseguir ver e vai cair química, né? Como geralmente acontece. Falou pra me dar uma pausa na progressiva. E assim que ela falou, gente, aquilo, tipo assim, deu uma pausa na progressiva, viu? Aquele sonho de novo na minha mente, a sensação de conhecer meu cabelo natural. Eu falei, meu Deus, é um sinal. É um sinal. Eu poderia voltar a retocar depois de 3 meses do meu último retoque, né? No caso, agora eu tô com 1 mês e um pouquinho pra fazer 2 meses sem progressiva semana que vem, né? Do meu último retoque. Só que aí eu fiquei pensando, mulher, olha os cabelos pra cima, meu Deus. Esse cabelo aqui, gente, eu não sei o que ele é muito rebelde, olha só isso aqui. Eu fiquei pensando, cara, e se eu entrar na transição, né? Porque, tipo assim, vai ser muito mais saudável pro meu couro cabeludo ter ele 100% natural, sem química, né? Porque a progressiva, querendo ou não, eu vou ter que estar fazendo ela frequentemente a cada um certo tempo ali, né? E eu até comentei com ela, amigas, no dia, eu falei, nossa, você acredita que eu tava até pensando em passar pela transição capilar? Que eu contei pra ela do sonho. Ai, gente... Agora eu tô pensando assim, falei assim, meu Deus, por que eu fui fazer sessão pra essa mulher? Ela falou, se você deixar o seu cabelo crescer natural, vai ser muito mais saudável pra ele, por causa que você não vai usar mais química, né? E a química, ela é o elemento, assim, mais agressivo que eu tenho usado, né? Eu falei pra ela os produtos que eu uso e tudo mais, ela falou que o elemento mais agressivo e que pode causar irritação mais frequente é a química, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou entrar na transição, gente, porque assim... Primeiro, que eu quero conhecer o meu cabelo, como é que ele é, né? Como ele é hoje, né? Porque a gente sabe que conforme você vai mudando, né? O seu cabelo muda, assim, um pouco. Não extraordinariamente, mas muda um pouco a curvatura. Às vezes era mais fechada, fica um pouco mais aberta. Enfim, eu não sei como ele é. Eu nunca usei o meu cabelo natural, pra ser sincera. Então, eu decidi entrar nesse processo. Eu sei que é um processo que não vai ser fácil. É um processo onde a gente lida com 2 texturas, né? A parte lisa e a parte natural. E o meu cabelo, ele aparenta ser um cabelo bem cheio, né? Bem volumoso em relação, assim, a ser bem cacheadinho, né? Porque aqui na frente... ele parece ser um 3C já, né? Eu não sei muito bem sobre curvatura, gente, porque assim, faz muitos anos que eu não lido com essa questão de curvatura. Então eu vou descobrir durante a transição como mais ou menos ele vai ser. Porque eu tenho assim uma base da minha primeira transição, onde ele tinha 10 meses de crescimento, então já dava pra ver bastante coisa. Só que faz muitos anos que eu passei por essa transição. Hoje eu já não sei se ele realmente é daquele jeitinho, né?
Então eu quero entrar nessa transição primeiramente para conhecer o meu cabelo natural, dar uma oportunidade pra ele, né? Eu sempre olho no espelho e fico pensando assim, eu vou te dar uma chance, cabelinho. Eu quero te conhecer. Vou dar uma chance pro meu cabelo, né? E uma coisa que me fez alisar desde muito pequena, primeiramente, né? Era que na escola eu sempre via as meninas de cabelo liso, né? Então eu associava o meu cabelo a um cabelo feio, já que a maioria tinha cabelo liso, sem frizz, bem assim, né? Prático também no dia a dia. E eu me via com o meu cabelo cacheado e eu ficava assim, nossa, que cabelo feio. O da menina é tão bonito, né? O meu é feio. Eu me sentia feia, gente. Na escola eu nunca fui uma pessoa que eu sofria assim muito bullying em relação ao meu cabelo, mas eu me sentia feia por a maioria das meninas ter cabelo liso, né? E outra coisa que era muito difícil de cuidar. Minha mãe também sempre gostava de alisar o cabelo dela. O cabelo da minha mãe natural é quase um ondulado, né? E ela sempre alisou o cabelo dela. Então ela não sabia cuidar do meu cabelo que era mais cacheado, né? Então ela fazia uns penteados que doía a minha cabeça. Esticava assim, ó. Tacava chapinha no cabelo. E naquela época não existia questão de protetor térmico. Meu cabelo só vivia quebrado. Tudo fiapo pra cima. Então foi na época que eu comecei a fazer progressiva também, né? Pra poder realmente ter ali aquela praticidade no dia a dia. E também porque eu queria fazer. Porque eu achava o liso mais bonito, né? Hoje em dia, gente, já tem muitas referências de pessoas de cabelo cacheado que assumiram seu cabelo natural. Hoje já tem cremes, tutoriais, né? Hoje o cabelo cacheado, ele tem mais ali lugar, né? Vamos assim dizer. Gente, hoje eu também sigo muitas cacheadas, né? E eu parei pra pensar, às vezes quando eu vejo uma story de uma pessoa cacheada, eu fico, gente, o cabelo dela é lindo, sabe? Tipo assim, qual o sentido de eu não dar uma chance ao meu também pra conhecer como ele é? Uma outra coisa que me fez querer manter o cabelo alisado é que eu sentia que o meu cabelo natural não combinava comigo, né? Que não combina comigo, né? Eu sempre tive esse pensamento, cara, o cabelo cacheado não combina comigo. Ai, é muito trabalhoso. Ai, mas não vai ficar, eu vou ficar feia, horrorosa. Mas eu nunca dei uma chance pra saber realmente como eu vou ficar, sabe? Então, tipo assim, eu parei e pensei muito. Gente, eu sou cristã, né? Então eu parei e pensei, cara, Deus me fez assim, porque o meu cabelo, que nasceu comigo, que Deus me criou dessa forma, não combinaria comigo. Isso é impossível. Claro que, né, existem fatores, né, da gente se achar bonita, mas que não significa que não vá combinar, entende? Então isso entrou na minha mente recentemente e meio que abria, assim, uma clareza que eu não tinha muito tempo, sabe? Sobre em relação ao meu cabelo natural. Aí eu falei assim, cara, agora eu vou entrar nessa transição, agora eu vou conhecer o meu cabelo natural. E, gente, esse vídeo ficou longo, né? Ai, gente, mas é isso, eu vou entrar nesse processo. Não tô dizendo aqui pra vocês que... não sei se eu vou conseguir chegar até o final, mas eu espero que sim, porque eu sou uma pessoa muito decidida. E quando eu decido algo, quero algo, eu consigo, entendeu? E eu também não sei se após a transição eu vou continuar com o cabelo natural, eu vou conhecer ele. A minha experiência na transição é para conhecer o meu cabelo natural. Isso de início, tá, gente? Não tô dizendo pra vocês que nossa, eu vou usar ele natural pra sempre. Não tô dizendo isso, eu tô dizendo que eu realmente quero conhecê-lo. Eu sei, gente, que a transição é um processo muito difícil, né? Eu sei bem como eu já passei por ele 2 vezes, então eu sei como é que é o negócio, né? É um processo que a nossa autoestima vai lá embaixo, porque a gente tem que lidar com o cabelo com 2 texturas, porque, tipo assim, eu vou conhecer o meu cabelo, então vai ser algo, tipo, que, tipo, ao mesmo tempo vai ser confuso de entender, de como saber finalizar. O meu cabelo hoje, ele tá com a raiz tranquila, né? Posso dizer assim que tá tranquilo. Eu ainda vou fazer 2 meses sem, né, da última progressiva. Mas eu fico pensando lá pros 4º, 5º mês, como é que não vai estar um capacete. Então eu já passei por esse processo, eu sei mais ou menos como é que ele funciona, né? Só que eu nunca cheguei realmente à fase final de ter o meu cabelo 100% natural e gostar de ficar com ele dessa forma. Então essa transição vai ser uma transição diferente pra mim, emocionalmente diferente. Se vocês quiserem, eu posso trazer, né, um diário da transição aqui para compartilhar com vocês também sobre a evolução do meu cabelo, desafios, dicas, né, para ajudar a passar. Eu vou reaprender tudo que eu aprendi na época que eu passei pela primeira vez, né, porque, gente, era penteado, era texturização que eu fazia. Hoje em dia eu já não sei, hoje eu vou ter que reaprender tudo de novo, né? Mas eu espero que vocês possam me acompanhar nessa nova jornada, nesse novo processo aí de
cabelo, né, de transição. Quero poder compartilhar aqui tudo com vocês, né. Oficialmente estou na transição capilar. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é nova por aqui, mulher, já se inscreve no canal para tu não perder nenhum próximo vídeo aí sobre esse processo, sobre a atualização do meu cabelo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para me saber. É isso, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!